Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live falando do livro Vida, Desafios e Soluções, de Edivaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Esse livro, para mim, tem sido muito grandioso, tem trazido muitas clarezas e de uma forma muito simples, com outro olhar de um, como que eu diria? A gente tem o olhar de muitos filósofos, né, de muitos pensadores, e Joana de Ângeles, ela era, além de psicóloga, ela era religiosa, né? Estamos no capítulo 7, Descobrindo o Inconsciente. Sejam todos muito bem-vindos. E o assunto de hoje, ele é denso. Ontem a gente viu, antes de ontem, a análise do inconsciente. Hoje nós vamos ler, aprender sobre o processo de individuação. Processo de individuação. As multifárias experiências da reencarnação deixam-nos ser profundo infinitas características que poderíamos denominar como os arquétipos junguianos. Lembra que ontem a Joana nos trouxe sobre os arquétipos. Heranças ancestrais que se transformam em material volumoso no inconsciente, ditando os processos de evolução das ocorrências no ser e que o problema para as diferentes atitudes comportamentais do cotidiano. Vou repetir porque é bem interessante, ó. Heranças ancestrais que se transformam em material volumoso no inconsciente, ditando os processos da evolução das ocorrências no ser e que o propelem para as diferentes atitudes comportamentais do cotidiano. Então, o quanto nós estamos vivendo através de nós e por nós, ou pelas heranças ancestrais que se transformam em material volumoso do inconsciente e ditam os nossos processos de evolução e nos propelem para as diferentes atitudes comportamentais do nosso cotidiano. Então, quando a gente fala de constelação sistêmica familiar, quando a gente fala de terapia sistêmica, quando a gente fala da filosofia sistêmica, quando a gente fala do Ho'oponopono e né, tantas outras técnicas que trabalham, que fazem a limpeza, a purificação, a ressignificação das memórias, ou que a gente gerou nesta atual existência, ou que a gente traz da nossa ancestralidade, é sobre isso. É onde a gente atua, onde a gente faz as limpezas e purificações. Todos os indivíduos são o somatório das suas existências transatas, em que as diversas personalidades constroem a sua realidade pensante com toda a carga de conflitos e lutas vivenciados que os assinalaram profundamente. Então, aquilo como eu recebi, de que forma que eu recebi aquela questão, aquela situação que eu vivenciei. E é desta forma que eu vou acabar muitas vezes reproduzindo, eu fico naquele looping, na dor, ou eu consigo forças para sair daquele looping e, sendo inspirada, intuída, eu consigo ir para a vida, para um outro lugar. Pode mergulhar nesse oceano tumultuado de atividades vividas. É a proposta em favor da sua conscientização. Então, poder mergulhar nesse oceano tumultuado
tumultuado de atividades vividas é a proposta em favor da sua conscientização. Sejam todos muito bem-vindos. O som está bom aí no Instagram? Aqui no TikTok está tudo ok? Bom dia, bom dia, bom dia. Seguimos então fazendo a leitura do livro de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. Estamos no subtítulo Processo de Individuação. Ontem foi a análise do inconsciente. A fim de lograr o êxito, cada qual se deve considerar único, diferente, não obstante com todas as analogias que são comuns aos demais membros da imensa família humana. Então, apesar da gente trazer memórias ancestrais, apesar da gente ter nascido numa família muitas vezes de 10, 12 filhos, ou sermos gêmeos, né? Cada um é um indivíduo único e tem a compreensão e o entendimento do que ocorre de acordo com a sua história de vida, com as narrativas que conta para si. E qual é a minha narrativa? É relacionada às dores que eu armazenei ou às memórias que eu trago. Normalmente o indivíduo toma como padrões e procura semelhar-se àqueles que lhe parecem melhores, verdadeiros modelos, esquecendo-se que se torna impossível conseguir resultados positivos nesse tentame, porque à medida que imita outros, perde a sua identidade, o seu caráter, amoldando-se a fórmulas e ídolos falsos que também lutam e disfarçam as suas necessidades na exteriorização da personalidade. Então, a gente vê muitas vezes, né? A gente se espelha, isso é fato. A gente tem pessoas que a gente admira e que a gente segue, que a gente faz cursos e que a gente assiste aulas e que nem vocês aqui estão assistindo essa live, para que a gente possa aprender mais, para que juntos tenhamos mais clarezas e consciências, não é? Mas o quanto, quando eu começo a, de alguma forma, me tornar mais próxima daquele meu ídolo e eu vejo que, nossa, como a gente vê muitas vezes os atores de televisão, empurrou lá um cameraman, foi estúpida com uma camareira, então, tá sendo coerente, esse joinha aqui do Instagram é bem interessante, tá sendo coerente com aquilo que está falando, com aquilo que está pregando, com aquilo que está ensinando. E sim, estamos todos nessa jornada, nessa caminhada evolutiva juntos. Claro que alguns já estão mais evoluídos, mais lá na frente, e outros estão lá atrás ainda, um pouco mais atrás de nós, outros caminham lado a lado conosco, que é o que eu acredito que nós que estamos aqui, estamos caminhando lado a lado, estamos na mesma direção, em busca das mesmas questões, em busca de olharmos para os mesmos pontos cegos, para os mesmos nós que nos impedem de darmos os próximos passos, os nós que nos impedem de fazermos escolhas mais assertivas por nós, porque ainda permanecemos na inconsciência, aonde eu me julgo incapaz, aonde eu me julgo não merecedora, aonde eu me julgo insuficiente, inclusive na questão de conhecimento. Já fiz, tô dando um exemplo, não é eu, mas assim, no todo, né? A pessoa já fez mais de 1000 cursos e ainda precisa fazer mais um. Vamos então refletir. Conhecimento parado, ele acaba, dentro do sistêmico, ele acaba atrapalhando, ao invés de ser luz, ele acaba sendo, na realidade, treva, sombra, porque eu tenho aquele conhecimento, não coloco em prática, não compartilho com as pessoas que estão à minha volta, se não escolhe dar cursos, não escolhe ser palestrante, como que a gente diz,
Hoje em dia está muito comum isso nas redes sociais, influencer, mas que fale com as pessoas que estão ao seu entorno. Vamos juntos construir um mundo de mais possibilidades, vamos juntos contribuir para o reino de nós. Não guardemos o conhecimento adquirido somente para nós. O grande trabalho psicológico do crescimento do ser reside na busca de si mesmo. Então eu sempre falo, começar em mim é começar comigo e é começar por mim, porque a busca é interna, é eu comigo. Que lindo, né, Tânia? Eu comigo, ok. Só que, como que eu faço isso? Né? Eu sempre, quando chega um cliente, um paciente para mim na terapia, eu sempre pergunto para ele se realmente ele está disposto a olhar para aquelas dores, para aquilo que o fez adoecer. Daí a gente vai lá para Hipócrates. Hipócrates, antes de curar alguém, pergunta-lhe se vai deixar ir ou se já pode deixar ir o que o fez adoecer. Então é sobre isso. Eu já consigo olhar para aquilo que me deixou nesse estado interessante, desse atual momento, nessa atual conjuntura que eu me encontro. Eu já consigo olhar para dentro de mim e ver o que aquelas dores, aquelas questões ou aquelas memórias, como Joana nos coloca aqui, aquelas memórias que a gente traz da nossa ancestralidade, eu já consigo olhar para elas e de alguma forma romper e de alguma forma ressignificar, romper aquele padrão de quantas gerações que só se repetem. E daí eu gosto muito de fazer o genograma, né? Porque o genograma, ele traz muita clareza e a gente consegue ver as repetições muito rapidamente. A gente faz sempre, eu vim fazer, então a começar em mim, comigo e por mim, se possível 3 gerações acima. Então eu pego pais, avós e bisavós. Muitas vezes a gente não consegue ter respostas lá da nossa ancestralidade relacionada à história dos nossos avós e bisavós, mas quando eu consigo ver uma repetição já, um padrão de pai, padrão de avô, de avó, nossa, eu já tenho um norte, um rumo, uma clareza. Por que eu estou seguindo? É amor cego? Eu por você? O que é? Então, individuação. Eu não me individuei o suficiente, eu não trabalhei a minha individuação o suficiente e me mantenho, então, nesse looping de adoecimentos que são sistêmicos. O grande trabalho psicológico do crescimento do ser reside na busca de si mesmo, embora parecido com outros, qual ocorre com o material físico que a todos constitui. Cada pessoa é diferente da outra. Psicologicamente, existem no inconsciente todos os símbolos das diferentes culturas que se mesclam, formando a realidade individual. Todavia, é indispensável buscar a individuação. Isto é, a sua legitimidade construindo-se idealmente e assumindo-se com os valores que lhe são peculiares, intransferíveis. Nesse processo deve operar a transformação moral do si, descobrindo tudo aquilo que lhe é perturbador e tentar por eliminação, sem que esse esforço gere trauma ou insatisfação, assim diluindo as condensações das vivências anteriores através da conscientização da sua integridade interior em harmonia com as suas manifestações exteriores. Então, eu me identifico com o quê? Porque aqui,
Psicologicamente, existem no inconsciente todos os símbolos das diferentes culturas que se mesclam, formando a realidade individual. Então, o nosso mundo, como é arquetípico, lembrem do Jung ontem nos falando sobre os arquétipos. Se o nosso mundo é arquetípico e tudo isso, todos esses símbolos que são os arquétipos existem no nosso inconsciente, o que eu estou trazendo, o que funciona para mim, o que serve para mim, que eu possa usar daquele benefício para sim olhar para mim, construir o meu self, o meu eu. Todavia é indispensável buscar a individuação, isto é, a sua legitimidade, o que funciona para ti, construindo-se idealmente e assumindo-se com os valores que lhes são peculiares, o que é importante para ti, peculiares e intransferíveis. Deste valor, este princípio, esta lei, esta norma, este norte, eu não abro mão. Por exemplo, se tem como princípio dentro da família a lealdade, a honestidade, a verdade. Então, por exemplo, se a verdade é um dos princípios que norteiam, é uma das leis que me norteiam, eu vou no supermercado, comprei lá, digamos, deu lá R$9 e na hora de pagar dei uma nota de 10 e a pessoa me devolveu ou R$5 ao invés de R$1 e eu pego e vou embora, feliz da vida. Se enganou. Só que eu fui verdadeira. Eu me mantive nos meus princípios, na minha, nos valores que eu assumi, na minha legitimidade. Percebem? É sobre isso, todos os dias nós temos a oportunidade de fazermos diferentes, de escolhermos o caminho ao qual as nossas leis, os nossos princípios nos regem. E eu tenho isso claro comigo? Porque isso é a individuação. Eu saber o que funciona para mim, o que serve, e não é eu ficar naquele looping repetindo, por exemplo, não sei se seria esse um bom exemplo, mas todos na minha família são advogados, então eu vou lá e repito. Só que eu não sei se para mim aquilo é verdade. Eu tô repetindo porque toda a minha família é de advogados. Então tu estás te individuando ou tu estás simplesmente seguindo algo que já está ali, mas que para ti, tu até vai fazer a faculdade, mas tu vai realmente exercer? Ela te vai ser útil? Ou tu estás compensando, ou tu estás na lealdade, na formação. Esse processo pode durar toda a existência, que é muito saudável. Então, a individuação, ela é o poder do todo dia, é orar e vigiar, não é? Ela é para todo sempre. Enquanto a gente existir, a gente vai estar se individuando, porque nós vamos ver o que está servindo para nós no momento atual da vida que a gente está vivendo, das questões que a gente está passando. Então esse processo pode durar toda a existência e é o que é muito saudável, porque o ser se descobre em constante renovação para melhor, liberando-se das cargas negativas que lhe ditavam as reações e lhe produziam problemas em forma de distúrbios íntimos, afetando-lhe a conduta. Então é positiva essa individuação sempre, esse processo, porque à medida que a gente vai olhando para isso, a gente vai conseguindo liberar aquelas cargas negativas, aquelas amarras, as cordas acas, as memórias que nós mantemos aprisionadas em nós. Tornar-se um ser total, original, único, é a proposta da individuação que liberta. Então, quando a gente está individuado, ou seja, eu tenho mais força, isso me liberta, porque eu vivo a partir de mim e não mais presa, emaranhado muitas vezes
em situações, e aí eu consigo com a individuação viver a partir de mim. Que liberta a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador. É indispensável, dessa forma, enfrentar o inconsciente com serenidade, descobrindo-se e integrando-o à consciência atual, pelos melhores caminhos que estejam ao alcance. Cada ser encontra sua própria rota, que deve seguir confiadamente, trabalhando-se sempre sem culpa, sem ansiedade, sem receios injustificáveis, sem conflitos responsáveis por remorsos. Então, a gente confiar também no nosso processo de individuação, confiarmos na nossa caminhada. E tudo bem a gente escolher, e a gente escolhe muitas vezes, faz escolhas que naquele momento a gente achou que estavam 100% assertivas, e quando a gente se dá conta, nossa, foi um grande equívoco. Tudo bem, às vezes a gente vai ter perdas, e muitas perdas, inclusive financeiras, às vezes a gente vai ter perdas nos relacionamentos porque as pessoas vão se afastar de nós. Mas se a gente confia no nosso processo, esse é o caminho, e a gente não se culpar. Embora pertencente a determinado grupo social, deve encontrar os seus próprios interesses, mantendo simultaneamente os valores e qualidades que são inerentes a todos, de forma que não se aliene do contexto no qual se movimenta e deve viver. Então, bom dia, muito feliz com a presença de vocês aqui. Então, mesmo eu me individuando, eu mantenho o convívio, né? Algumas coisas que a gente faz em família, que a gente faz com um grupo de amigos, que a gente faz com um grupo de colegas. A gente mantém alguns gostos comuns, né? Para que a gente também não viva totalmente no isolamento, porque nós nascemos para vivermos em comunidade, para socializarmos. Então, se eu me individuo tanto, começo meu processo de individuação e eu fico somente nesse processo e sempre mais, e sempre mais, e sempre mais, eu acabo de alguma forma, muitas vezes me isolando, porque sim, eu começo a perceber que alguns grupos aos quais eu estava inserido já não fazem mais sentido, então eu acabo sim fazendo novas relações, amizade com novos grupos, e alguns que faziam parte, talvez desde toda a minha vida, deixam de serem importantes nesse momento. Por mais que se assemelhem os indivíduos, cada ser possui a sua própria estrutura psicológica, sempre resultante das experiências vivenciadas nas diferentes existências físicas. Eis porque somente a reencarnação explica essa multiplicidade dos conteúdos psicológicos nas criaturas, tornando-as distintas umas das outras, já que, procedendo do mesmo tronco, cada uma viveu situações muito especiais e diferentes. Então, quanto que por mais que a gente seja muito parecida com o outro, cada um de nós registrou o fato de uma determinada forma, de uma determinada maneira, em cima de uma determinada dor, porque eu trago a história que eu registro em cima das minhas memórias, do que eu já tenho armazenado. Buscando a individuação, percebe-se que as contribuições do mundo exterior imprimem no ser valores que não são verdadeiros para o seu nível de maturidade, e que somente possuem legitimidade aqueles que lhe procedem do âmago, do seu inconsciente, agora em sintonia com a consciência lúcida. Isso oferece muita tranquilidade, porque permite identificar que não se torna necessário para obter o triunfo ser igual a ninguém. Simile
ou trem, ou cópia de modelos que se exibem na mídia nos sucessivos festivais da ilusão e dos tormentos generalizados. Então, é importante a gente estar a todo momento percebendo o que já é possível, o quanto já é possível me distanciar, o que eu aprendi de tal situação, de tal fato, de tal questão. E que com isso, né, a gente não precisa se identificar com ninguém, a gente não precisa ser cópia de pessoas que estão aí nas mídias, mas que a gente pode sim olhar para elas e pensar, isso eu gosto, isso é positivo, isso eu gostaria de desenvolver em mim, isso não faz sentido para mim, entendem? É isso. Cada ser possui uma infinita riqueza no seu mundo interior, que é a herança divina nele jacente, que agora desperta e toma-lhe a consciência, liberando-o dos atavismos perturbadores. Então, quando a gente fica consciente, quando a gente traz aquelas questões de dores para o nosso consciente, a gente começa a se individuar, a gente começa a fazer então essas escolhas mais assertivas e elaboradas em cima do que eu tenho como lei, como princípio, como norma minha quanto indivíduo, porque eu me individuei. Olhem bem, individuação. Então, se aquilo faz sentido, eu trago para mim. Agora, se não faz sentido, se aquilo não está dentro dos meus valores, dentro dos meus princípios, dentro do meu processo de individuação, quanto indivíduo que eu sou, eu agradeço e deixo de lado. Eu não trago para o meu campo, eu não trago para o meu consciente. A psique humana, que se constrói como resultado dos símbolos universais existentes, dilata-se na individuação que aguarda ser alcançada por todos os seres pensantes. Por outro lado, meta de reencarnação, a conquista do si, a elevação do espírito, pairando sobre os destroços das experiências malogradas, transformadas em edificação de paz. Então, a conquista do si, a elevação do espírito, pairando sobre os destroços das experiências malogradas, transformadas em edificação de paz. Então, o quanto a gente está conseguindo, inclusive, estamos conseguindo nos individuarmos, estarmos nesse processo de individuação frente às próprias memórias, como fala no começo desse capítulo, no começo desse subtítulo, né? As memórias que a gente traz também da nossa ancestralidade. E assim terminamos esse subtítulo. Como não tem perguntas, não tem comentários, deixa até eu dar uma olhada. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito feliz com a presença de vocês aqui. Não sei se vocês gostariam de deixar alguma pergunta, de fazer algum comentário. Vocês estão tão silenciosos hoje. É sábado, dia 3 de agosto. O clima aqui, por enquanto, está ameno, tá calor, né? Aqui no sul tá calor, isso é fato. Então, gente, agradeço demais a presença de vocês aqui e vamos, dentro do que nos é possível nesse momento, trabalharmos a nossa individuação. O que dos meus vários sistemas que eu estou inserida, o que dentro desses sistemas eu já posso ir. Olho para eles e vejo o que funciona, o que está de acordo com os princípios que eu tenho estabelecidos para mim, com as normas que eu tenho estabelecidas para mim, com as leis, né, sistêmicas, assim, as leis do meu sistema, que eu trago como verdade do meu sistema. Isso continua fazendo sentido para mim nesse momento? Isso é algo que eu quero levar para os meus descendentes, ou se encerra aqui esse padrão de repetição?
esse padrão de lealdades. Então eu começo a me individuar. Olha, isso tudo bem, todos foram advogados, porém eu escolho ser médico, ou eu escolho ser um artista, ou eu escolho ser professor. Então o processo de individuação é sobre isso. Todos foram advogados, mas eu estou escolhendo diferente. E aí eu não me arrogo, porque eu não julgo. Para eles era importante, para mim essa profissão não faz o menor sentido. Eu escolho ter esta outra profissão. Então, para mim, no meu processo de individuação, de indivíduo, de formação do meu eu, do meu self, né? Eu, quanto indivíduo, o que funciona para mim? O que eu vou trazer, o que eu vou manter de lealdade dentro do meu sistema, ou o que eu vou trazer de diferente. Sempre, por exemplo, que nem tem aquela história que falam, né? A mãe, ela sempre cortava e assava lá o peixe ou o frango e sempre cortava a cabeça e as patas. E aí um dia a filha perguntou pra mãe: mãe, por que tu sempre corta e tira fora? Aí a mãe responde: não sei, tem que perguntar pra sua avó, ela sempre fez assim. Aí a neta vai lá e pergunta pra avó: minha forma era pequena, então não cabia a cabeça, então eu tinha que cortar a cabeça. Percebe? Aí a filha foi naquele looping da repetição, não perguntou o porquê, se tinha algum fundamento, algum significado cortar a cabeça do peixe para assá-lo. Aí quando a neta foi lá, perguntou para a avó: a forma era pequena, nós éramos de família humilde, não tinha dinheiro para comprar uma forma maior, então eu tinha que cortar a cabeça do peixe para poder caber na forma. Vejam como a verdade liberta. Aí entramos lá na questão da Bíblia, a verdade liberta. A neta foi lá e, nossa, trouxe luz a essa questão de, agora eu não preciso, eu posso escolher cortar a cabeça, porque a minha forma é grande, cabe o peixe inteiro, eu posso cortar a cabeça se eu escolher, ou eu posso deixar o peixe inteiro e colocá-lo para assar. Percebe? Por isso que na Bíblia está escrito: a verdade vos libertará. Porque ela traz luz a uma questão que a gente não tinha muita clareza, não é? Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos ver se tem alguma contribuição. Opa! Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, queridos, então nós terminamos. Gratidão, gratidão, gratidão. Terminamos, então, a parte da individuação. E amanhã a gente vai ler sobre arquétipos. Então, amanhã o tema é arquétipos. E tudo na nossa vida são arquétipos. Olhem quantos arquétipos tem aqui, né? Só olhar aqui em cima e ali tem aquela coruja maravilhosa, o coração, aquela mandala. Olha, a maioria são presentes que eu ganhei. Ai, fico tão feliz quando eu ganho presente. Certo? Então, olha, desejo que tenhamos um dia, um sábado leve, de muitas clarezas, de muitas consciências e de muita amorosidade. Que a gente não entre no julgamento de nós e nem do julgamento do outro. Mas que a gente se acolha, que hoje nós possamos nos acolher e perceber, dentro desse processo de individuação, o que faz sentido eu manter dos meus vários sistemas, né? E o que já não faz mais sentido eu manter. Como desse relato de assar o peixe e cortar a cabeça, porque a forma era pequena. Eu agora posso escolher se eu tenho uma forma maior, deixar o peixe inteiro, ou fazer como a minha mãe, cortando a cabeça. Aí agora, por escolha, porque eu trouxe luz a essa situação, a verdade vos libertará. Certo? Então, que a gente perceba, que a gente realmente olhe com amor, porque ainda faz sentido e tudo bem.
Se algo nesse momento atual, nessa minha atual conjuntura não fizer sentido, tudo bem, eu deixo de lado com amor, com respeito, agradeço aquilo pelo tempo que esteve comigo, pelo tempo que me acompanhou. Porém agora eu posso escolher diferente, porque a verdade vos libertará. Eu trouxe luz àquela questão que estava no inconsciente. Eu trouxe luz sobre aquela questão que eu não tinha nem ideia de que existia uma possibilidade diferente. Eu poderia, né? Aquela neta agora pode fazer o peixe assado inteiro e talvez colocar mais alguns ingredientes ali, quem sabe uma batata, um tomate, uma cebola, algum legume para assar junto. Percebem que quando eu trago luz, eu abro para as infinitas possibilidades. É isso que o sistêmico faz, a constelação sistêmica familiar, é isso que a terapia sistêmica nos proporciona, é isso que o genograma também nos proporciona e nos presenteia, porque isso são verdadeiros presentes que a gente pode estar trazendo a luz. A verdade vos libertará. Então, quando eu trago a luz, a verdade veio para libertar todo o sistema. Percebem como isso fica leve? Como fica, uau, mais gostoso? Não preciso carregar um peso, eu posso sim liberar e libertar, porque agora eu tenho esta consciência, eu trouxe para o meu consciente, então eu tenho esta clareza, e a partir então da consciência eu tenho as infinitas possibilidades de fazer escolhas mais assertivas quanto ao meu atual momento no meu processo de individuação. Certo? Gente, muito feliz com a presença de vocês aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Se percebeu que esse conteúdo fez sentido, compartilha com outras pessoas e vamos juntos. É sobre isso. Vamos juntos criar mais para o reino de nós. Vamos juntos levar mais luz, mais verdade, porque é essa verdade que vai nos libertar. Certo? Muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. É tão gostoso, é tão grandioso, todas as clarezas, as percepções que a gente tem juntas aqui, porque vocês contribuem para esse processo, porque vocês trazem as questões de vocês e através das questões de vocês contribuem com o todo, através da contribuição, né, de cada um de vocês quanto indivíduo, todo o sistema ganha. Então a grande consciência ganha, todo o universo é beneficiado, certo? Então muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Amanhã nos vemos então para falarmos sobre arquétipos, vida, desafios e soluções. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu vejo você, você faz parte. Gratidão, gratidão, gratidão.